Tem coisas que a gente não encontra mesmo. Já viu alguém andar com a foto da sogra na carteira? Jockey gordo. Você já viu? Ou tarifas melhores que as da Embratel. Todo Mundo 21. O mundo por centavos. Estados Unidos por 64 centavos. Argentina, Portugal, Itália, Reino Unido e toda a Europa por 89 centavos. E cabeça de bacalhau. Alguém aí já viu? E por último, quem faz um 21? Ai, ai. É disputa de pênalti! Você acha que tá certo dizer? O Itaú tem tudo, só falta você! Professor, quer dizer, se o Itaú tem tudo, então não falta nada, tá certo? A regra é clara, quem tem tudo, tem tudo! Eles querem dizer que o Itaú tem tudo que você precisa. Nas agências, nos caixas, na internet, só falta você abrir uma conta. Eu acho que é isso mesmo, Alfredo Luiz! O jogador está corretíssimo! O Itaú tem tudo, só falta você. Abra sua conta. Bom, pra mim o Itaú tem tudo. Quem tem tudo, tem tudo. Futebol 2001, oferecimento Embratel, todo mundo 21, o mundo por centavos. Banco Itaú, sua vida fica mais simples no Itaú. Skol, a cerveja que desce redondo. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. E Guaraná Antártica, hot dog pede, tudo pede Guaraná Antártica. Um barco afundou ontem à noite perto de Barcarena, a 30 quilômetros de Belém. 86 pessoas que estavam a bordo foram socorridas por uma balsa que passava na hora do naufrágio. Alguns passageiros disseram que havia excesso de carga. O barco que afundou foi mostrado numa reportagem do Jornal Nacional há 5 meses. Na época, nossos repórteres alertaram para o perigo que enfrentavam passageiros de algumas embarcações na Amazônia. A Capitania dos Portos vai abrir inquérito para apurar a causa do naufrágio. Uma notícia para os brasileiros que tiveram o carro roubado e desconfiam que ele tenha sido levado para o Paraguai. O prazo para pedir a devolução dos veículos diminuiu. No Paraguai, circulam cerca de 300 mil carros roubados. A justiça descobriu que até o carrão blindado comprado pelo governo para o presidente tinha sido roubado no Brasil. Essa imensa frota clandestina do Paraguai pode ser legalizada por decreto. Em outubro do ano passado, o governo lançou um programa para cadastrar todos os veículos, inclusive os que chegaram aqui pelas mãos de bandidos. 200 mil carros já foram registrados, 100 mil em situação irregular. Mas nas filas para preencher os formulários, é difícil encontrar o dono de um carro suspeito. Tampouco. Sem saber que está sendo gravada, esta despachante admite que está ajudando 2 clientes a legalizar carros com problemas. Um deles, ela acredita, foi roubado no Brasil. Este é um Gol de 96. Um Gol 96. Pela lei, se os verdadeiros donos não aparecerem, os carros roubados vão ser legalizados no Paraguai. O Congresso paraguaio aprovou esta semana uma lei encurtando de 30 para 24 meses o prazo para pedir a devolução dos veículos, avisa a diretora do programa. Por isso, quem teve o carro roubado no Brasil e suspeita que ele esteja no Paraguai, vai ter que se apressar ainda mais para tentar recuperá-lo. A primeira dificuldade vai ser localizar o veículo neste país, que tem uma grande rede de receptadores, muitas oficinas de desmanche e conivência das autoridades. Depois, com o boletim de ocorrência brasileiro na mão, é preciso entrar com um processo na Justiça Paraguaia para tentar conseguir uma ordem de apreensão do veículo. E aí, se o juiz concordar, é só torcer para que a Polícia Nacional Paraguaia tenha meios e disposição para procurar mais um carro estrangeiro com problemas no país. Já os paraguaios ganharam mais prazo para legalizar os veículos irregulares, de outubro para fevereiro do ano que vem. O Brasil está na final do Mundialito de Futsal, que está sendo disputado em Joinville. A seleção venceu hoje Portugal por 3-1. A equipe brasileira só abriu o placar no segundo tempo. Em menos de 1 minuto de jogo, o Índio aproveitou o rebote. Fininho marcou o segundo gol brasileiro. E Índio, de novo, fez 3-0 para o Brasil. Portugal diminuiu no contra-ataque, que começou com o goleiro Naná. E André completou. A seleção brasileira vai tentar o tetracampeonato do Mundialito contra a Argentina. A Rede Globo transmite a decisão amanhã no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. 4 jogos foram disputados hoje pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja os gols.
Em Curitiba, no jogo contra o Santos, Maurílio cobrou escanteio e fez um gol olímpico para dar a vitória ao Paraná. 1-0, placar final. 1 minuto de jogo em Belo Horizonte e Jackson chutou. Internacional 1, América Mineiro 0. No segundo tempo, cruzamento de Fabiano para mais um gol de Jackson. Final, Internacional 2-0. No Canindé, a Portuguesa venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Ricardo Oliveira chutou forte e decidiu a partida, 1-0. No Maracanã, Dodô ganhou a disputa pela bola com os jogadores do Atlético Paranaense e bateu para fazer Botafogo 1-0. Souza cobrou a falta com categoria e empatou a partida. No segundo tempo, Alex cruzou e Kleber completou para o gol. Atlético 2-1. Adalto teve liberdade para escolher o canto e chutar. Final, Atlético Paranaense 3, Botafogo 1. Veja a seguir as últimas informações sobre a guerra americana contra o terrorismo. Os artistas ganham as ruas para dar nova vida à cidade atacada. Completa pra mim. Fernanda? Pedro? O que é isso? Calma, Pedro. Calma, eu posso explicar. Como explicar? Calma, não é nada disso. Explicar coisa nenhuma. Calma. Como é que você pega o nosso carro e vem abastecer nesse posto, Fernanda? Sabe lá de onde vem essa gasolina? Quê? Quanto é que você faz? Cuidado onde você abastece. Passe num posto Ipiranga que garante o seu combustível com um rigoroso controle de qualidade. O sucesso veio na velocidade da internet. A mesma velocidade que trouxe o Celta, o primeiro carro que você realmente pode comprar pelo computador na sua casa. Celta, o melhor carro que você já fez. Dá uma Brahma. Refresca até pensamento. Será? Não tem nenhuma senta aqui, não. Gosta, Ju? Vou passar uma mensagem pra chamar o Ju pro ensaio, tá? Novo Nokia 3320. Periga sua bateria. Acabar antes da bateria dele. Nokia. O mundo todo só fala nele. Marcos Lopes, cliente real há 7 anos. Pai do Lucas desde 13 de junho do ano passado. Pensando no futuro do Lucas, o Marcos fez uma poupança programada real. E quando sobra mais um, ele aplica em renda fixa. Mas o que o Marcos quer mais fazer render é o tempo que ele passa com o Lucas. Deixe o real fazer parte da sua vida. Abra você também a sua conta. Fórmula 1 2001. Oferecimento Brahma. Refresca até pensamento. Nokia. O mundo todo só fala nele. Banco Real. O banco da sua vida. Ipiranga. Exija combustível com nosso selo de qualidade. E Chevrolet S10, bicampeão do Rally dos Sertões. A Polícia Federal em Mato Grosso investiga a morte de um funcionário da FUNAI em Água Boa, um município a 800 quilômetros de Cuiabá. O corpo foi encontrado com marcas de espancamento por um índio, numa estrada próxima à aldeia Chavante. Equipamentos hospitalares estão parados no Porto de Natal. Eles foram doados, mas nenhuma prefeitura quis pagar a taxa para liberar o material. No hospital de Martins, a fisioterapeuta tem que improvisar. Sem qualquer equipamento, Celeste usa essa roldana que ela inventou para exercitar os pacientes. Os cones são carretéis de linha. O cabo de vassoura amarrado a um saquinho de areia substitui os halteres, que o hospital não tem. Atrasa a recuperação, certo? Dificulta o tratamento.
No hospital de Lucrécia, situação parecida. Muitos dos atendimentos que poderiam ser realizados aqui têm que ser encaminhados para outros municípios. Muitos dos equipamentos que faltam nesses hospitais estão aqui, no Porto de Natal. Foram doados por uma entidade filantrópica americana. A carga, avaliada em R$500 milhão, chegou a quase 4 meses. E ainda não foi liberada porque nenhuma das prefeituras beneficiadas se dispôs a pagar as despesas para legalizar a documentação. Mesas cirúrgicas, cadeiras de rodas, gabinetes odontológicos permanecem amontoados no armazém. A remessa veio em nome da Fundação Pedro Ferreira de Melo, que teria que distribuir os equipamentos entre as prefeituras de Touros, Ceramirim, Martins e Lucrécia. A fundação diz que não tem dinheiro para fazer a burocracia andar, algo em torno de R$3 mil. Mas em maio, quando a carga desembarcou, trazida de graça pela Marinha Americana, teve festa no porto, com palanque e banda de música. Se permanecerem sem uso por muito tempo, os equipamentos eletrônicos podem não funcionar mais. Juntamente com a ação da Marizia, eles podem se deteriorar, não servir mais para nada. Os pacientes estão cansados de esperar e os equipamentos não chegam. Fica difícil entender isso. A Fundação Pedro Melo diz que vai reunir os prefeitos interessados para discutir a divisão dos custos. O alemão Michael Schumacher fez o melhor tempo no treino que decidiu o grid de largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Hoje, os americanos demonstraram mais interesse pela prova. E a previsão dos organizadores é que um bom público assista à corrida de amanhã no circuito de Indianápolis. Eles formam um exército sem armas. Para os voluntários que trabalham no circuito de Indianápolis, participar já é uma grande demonstração de vitória. Nós queremos servir de exemplo e estímulo para que outras pessoas venham e a vida comece a voltar ao normal. O patriotismo é a nossa força, diz este voluntário. Depois do fracasso de público ontem, os organizadores do GP dos Estados Unidos fizeram uma espécie de convocação geral pelos jornais da região e a torcida atendeu ao chamado. No treino oficial, hoje, o público chegou a 130 mil pessoas. Amanhã, na corrida, espera-se que 200 mil torcedores preencham os vazios da arquibancada. Na pista, quem mereceu o aplauso entusiasmado foi Michael Schumacher. O tetracampeão conquistou sua 42ª pole position. Rubens Barrichello, que terminou em 5º lugar, ainda sonha com a vitória para dedicar ao filho Eduardo, que nasceu há uma semana. Assim como os irmãos Schumacher, Rubinho também mandou pintar no capacete a bandeira americana. O grid de largada ficou assim. Na primeira fila, Michael Schumacher, da Ferrari, e Mika Häkkinen, da McLaren. Na segunda fila, os dois pilotos da Williams, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Na terceira fila, Rubens Barrichello, da Ferrari, e Nick Heidfeld, da Sauber. Henrique Bernoldi vai largar na 19ª posição. A Rede Globo vai mostrar o Grande Prêmio dos Estados Unidos ao vivo amanhã à tarde, logo depois do Planeta Xuxa. O que passa na cabeça de um homem-bomba? Você vai saber amanhã no Fantástico. O que leva uma pessoa a perder a própria vida e matar muita gente em defesa de uma causa? 2 psiquiatras que estudam as mentes de terroristas fazem revelações surpreendentes. Como vivem as mulheres muçulmanas no país do carnaval? A relação com o marido e os filhos. O véu na cabeça é sinal de respeito ou submissão? Os repórteres do Fantástico passam 45 horas num ônibus clandestino que saiu de São Paulo rumo à Bahia. E Denise Fraga conta a história de uma dona de casa que levou uma galinha para viver dentro de um apartamento. Você já sabe, depois do Faustão tem o Fantástico. E vamos voltar agora a Nova York com o correspondente William Vac, que tem novas informações sobre a guerra ao terrorismo. O presidente George W. Bush aumentou um pouco a retórica de guerra hoje, no tradicional pronunciamento que faz pelo rádio aos americanos. Bush prometeu esmagar os terroristas. Enquanto isso, a imprensa americana continua publicando várias informações, dando conta de ações de tropas especiais americanas dentro do Afeganistão. Uma televisão árabe do Oriente Médio chegou até mesmo a anunciar a captura de 5 desses soldados de tropas especiais americanas, mas a informação foi logo desmentida pelo próprio Talibã. Quanto ao Pentágono, em Washington, continua se recusando a comentar qualquer ação militar americana. A vida em Nova York vai aos poucos voltando ao normal. Hoje, o Empire State Building foi reaberto aos turistas e os artistas da Broadway dançaram na rua para mostrar que Nova York ainda é a cidade que nunca dorme.
O World Trade Center na camiseta, $5. O boné do Corpo de Bombeiros, 5. O boné da polícia, mais 5. Não há tragédia que resista aos camelôs de Times Square. E não há maior prova de que Nova York, apesar de tudo, voltou ao normal. Na Catedral de St. Patrick, a noiva estava com o casamento marcado para hoje. Pensou em desmarcar. Perdeu amigos no World Trade Center, mas achou melhor provar que a vida continua e foi em frente. O noivo não podia ser mais normal, está muito nervoso. Os turistas estão de novo na fila para subir no Empire State. O observatório do último andar reabriu, mas só nos fins de semana e com forte vigilância. Eles vieram da Inglaterra, da Índia, de Israel e ninguém tem medo. O topo do Empire State voltou a ser o ponto mais alto de Nova York, desde o ataque ao World Trade Center. Daqui de cima, olhando para o sul, as torres dominavam a paisagem. Agora é só um vazio. A vista de Nova York nunca mais vai ser a mesma. Mas nas calçadas, em Times Square, tudo é como antes. Multidões na fila para comprar ingressos dos musicais da Broadway. Depois dos atentados, alguns espetáculos estiveram ameaçados de fechar. Mas atores de todas as peças foram para a praça pedir que o público volte. E o pedido foi ouvido. Eles cantaram New York, New York. Declaração de amor a uma cidade que está de volta à vida. A rede de televisão americana CNN, citando fontes próximas ao FBI, diz que pelo menos 4 dos 19 sequestradores suicidas teriam treinado com grupos de Osama Bin Laden no Afeganistão. Boa noite. Boa noite.